Fala, meu povo, professora Otávio está começando aqui. Esse é o nosso momento da nossa revisão, tudo bem? Então você vai pegar o seu material e a gente vai então ficar antenado. Esse conteúdo não é um conteúdo muito complexo, né? Vocês concordam? Tem muitos conceitos, tudo, mas dá pra gente assimilar, porque você já viu isso lá no fundamental, não é? Então a gente está lembrando algumas coisas aqui. Então bora lá para ver o que a gente teve nessa aula, que foi a 15.1, e essa que é a nossa aula 15.2. Olha lá. Nessa aula, nós falamos sobre vários aspectos que a ecologia abrange, tudo bem? Então, cadê? Olha aí, a prof. Tá com você. Pronto. Então, a gente viu vários conceitos, né? Deixa eu colocar minha canetinha. E dentro desses conceitos... Vou colocar azulzinho para identificar. Nós vimos alguns aspectos, né, que foram as subdivisões da ecologia. Mas o que é mesmo ecologia, professora? É tudo aquilo que vai relacionar os seres vivos, certo? Junto com as suas interações e as interações entre esses seres com os elementos que compõem um ambiente, um ecossistema. Quando a gente vai pensar nessa ecologia, e a gente faz essas duas subdivisões que a gente viu na aula, que foi a autoecologia. O que é a autoecologia? É como se eu fizesse um autodiagnóstico de mim mesma, ou seja, a autoecologia ela vai falar, por exemplo, do comportamento de uma determinada espécie, tá bom? Pode ser um réptil, pode ser uma ave, e vai falar então como que é esse comportamento, como que são as relações de adaptação, né, dessa espécie. Por exemplo, a gente já viu uma aula sobre mimetismo, camuflagem. Então, se essa espécie, vamos pensar aí na ave, a urutau, ela tem um mecanismo de adaptação que é o de se camuflar, ela aparenta muito com os troncos de aves. Então, é uma autoecologia, tá? E aí a gente falou também da cinecologia. A cinecologia vai estudar as espécies, vários grupos, ou seja, as comunidades inseridas dentro das suas comunidades, dentro dos ecossistemas, tá bom? E aí nós falamos sobre os fatores ecológicos que compõem os nossos ecossistemas. Dentro disso, como eu já falei para vocês, a gente vai ter os elementos vivos, que nós chamamos de bióticos, e os elementos não vivos, que nós chamamos de abióticos. Então vamos lá, os bióticos vão estar relacionados aos seres vivos. Então a gente tem aí, pensando dentro da cadeia alimentar que nós também já trabalhamos, a gente vê aí os aspectos então dos produtores, dos seus consumidores, a ação dos decompositores, isso tudo dentro dos fatores bióticos. E nos abióticos nós vamos ter aqueles elementos, por exemplo, a degradação que vai acontecer com os restos dos seres vivos, a decomposição. Isso é uma devolução, o processo de respiração, as trocas gasosas, a circulação da água, o ciclo da água, o ciclo dos minerais, tudo isso faz parte dos elementos abióticos, tudo bem? E aí, nessa compreensão, a gente tem formas de expressões, tá? Desses aspectos ecológicos. Então, nós vamos ter forma de atuação e também a forma de expressão. Forma de atuação é a forma com que esses fatores vão interferir. Por exemplo, quando você tem a perda de uma espécie dentro de um grupo, né, dentro daquela população, que vai fazer com que, geograficamente, essa espécie reduza o seu espaço geográfico, ela vai desaparecer em algumas regiões que ela estava presente. Isso é uma forma de atuação. A forma de expressão seriam, então, os elementos, os fatores que esse organismo vai desempenhar dentro do ciclo de vida dele, por exemplo, o crescimento dele, aquilo que vai interferir na taxa reprodutiva dele, tá? São as formas de expressão. E aí também falamos sobre os ecossistemas, né, aquáticos, e aí a gente falou dos marinhos e do de água doce. Dentro desses ecossistemas, nós vamos ter aqueles que vai ter um volume mais acentuado de correnteza, um volume de água, um movimento, né, uma fluidez, uma rapidez desse movimento da água e um ambiente mais lento, tá? Então, os de águas mais paradas seriam ambientes lênticos e o de ambiente de água mais corrente, os ambientes lóticos, tá bom? E aí nós falamos que cada ecossistema, em determinadas regiões geográficas, vão ter as interferências climáticas,
edáficas, ou seja, dos solos, e hídricas. Isso tudo fazem parte, então, desses componentes do ecossistema que é considerado abióticos. Falamos das cadeias e das teias alimentares. A cadeia alimentar é aquele que você vai ter os produtores, os consumidores, né? E até chegar nos decompositores, que aqui não está aparecendo. Mas você sabe que são os fungos e bactérias. Então, elas são sempre unidirecional, não é? E quando você tem vários emaranhados de cadeias, nós temos a teia alimentar. Falamos também dos níveis tróficos. Cada nível trófico é identificado por um agrupamento de seres vivos que vão compartilhar o mesmo hábito alimentar, ou seja, os produtores são todos os organismos autotróficos. Os consumidores primários são os animais herbívoros, tá bom? E os consumidores secundário, terciário e aí até chegar nos decompositores, né? Que vão devolver aí alguns elementos químicos para o ambiente para serem reaproveitados para os produtores. Tudo bem, galera? Falamos também da importância do habitat, por isso a gente fala tanto de preservação, conservações diárias, para que essas espécies, todas elas, cada espécie, ela tem um papel fundamental no ambiente. E isso está relacionado com o seu nicho ecológico, ou seja, cada organismo desse aqui, cada ser vivo, vai conseguir habitar aqui nesse ecossistema, porque eles vêm desempenhando nichos ecológicos, atividades distintas. Um é diurno, outro noturno, outro é vespertino, um se alimenta de animais, outro se alimenta de vegetais. Dentro dos vegetais você vai ter raiz, vai ter frutas, então vai ter várias outras características, tá bom? Então, galera, você vai ficar aí com a sua atividade. Já já a gente retorna para a gente resolver juntinho as questões, tá bom? Beijo, segura aí! É isso aí, acharam muito difícil as questões? Tá nada, né? Tá tranquilo, favorável. Algumas podem até trazer um pouquinho de dúvida, mas esse é o momento de tirar sua dúvida, tá bom? Então olha aqui comigo, joga lá no quadro, diretor. Esse é nosso plantão Tira Dúvidas e a gente vai logo para nossa primeira questão, tá bom? Diz assim, a ecologia é um dos ramos da biology, ou biologia, cujo foco é o meio ambiente e também, claro, os seres vivos que nele vivem. Portanto, o estudo científico de como ocorre, gente, isso aqui é muito legal, distribuição e a abundância da fauna, da flora, se você ainda não lembra esse conceito, mas vou relembrá-lo, fauna são os animais, flora são os vegetais desses ecossistemas. E também dos micro-organismos. A gente sempre fala, né? Eu sempre, quando falo do ecossistema, dos meios, fauna e flora, o professor Jeff sempre destaca, não, tem que lembrar dos micro-organismos. Ainda bem que essa questão lembrou isso, porque os micro-organismos estão ali presentes e são eles que vão ajudar nessa ciclagem de matéria, né? Considerando suas interações que influenciam na sua distribuição. Há duas subdivisões no estudo da ecologia. Quais são os principais pontos de estudo, então? Essas subdivisões, você lembram? A autoecologia e a cinecologia, ok? Aí tá perguntando, quais são os principais pontos de estudo da autoecologia? Você lembra? Lembra que eu falei assim, que é algo que você vai dizer de si mesmo? Então tá relacionado ao quê? Ao comportamento. As situações que envolvem extrinsecamente aquela determinada espécie ou as ações daquele indivíduo dentro daquelas populações, tá bom? Mas é específico, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, você pode ter dado uma resposta dando um exemplo, tá? Ou, não sei, dentro da sua resposta, você tem que ter algo relacionado com aquilo que a gente está destacando aqui nesse trechinho, tá? Então, aqui está sendo acentuado, deixa eu colocar de outra caneta, aqui. A gente colocou aqui, ó, destacou comportamento, ou seja, lembra que a gente falou dos níveis tróficos? Então,
Então, aquilo que aquela espécie, aquele indivíduo desempenha dentro daquele ecossistema, como é que é o hábito alimentar dele, como é que se dá o ciclo reprodutivo dele, quantos meses, se tem cuidado parental ou não, isso tudo faz parte aqui, ó, desse aspecto do comportamento dele. Se ele é um animal predador, topo de cadeia, se ele é um animal que vai iniciar, ou um animal não, um ser vivo que vai iniciar a cadeia alimentar, então a gente está falando aí de produtores, organismos autotróficos, então isso é um aspecto da autoecologia. E os mecanismos adaptativos, lógico, porque se essa espécie até agora está viva, se ela existe, é porque já passou sobre ela o efeito da seleção natural. E ela faz o quê? Seleciona aqueles organismos que estão mais adaptados. A quê, professora? A todos os clima, todas as variáveis presentes naquele ecossistema, tá bom? Naquele ambiente. Então, vamos lá. Segunda questão diz o seguinte: toda hierarquia ecológica encontra-se estruturada, organizada e correlacionada no que caracterizamos como níveis de organização. O estudo de ecologia baseia-se em 4 níveis principais, tá, meus amores? 4 níveis principais de organização, que obedecem a um arranjo hierárquico que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. A cinecologia, uma das subdivisões da ecologia, abrange o estudo de quê, então, galera? Olha lá. Alternativa A, espécie. Alternativa B, recurso hídrico. Alternativa C, comunidade. D, população. E alternativa E, solo. Então, olha só. Quando a gente fala dessa ecologia toda, a gente está falando das interações. Então, quando eu falo só do recurso hídrico ou só do solo, eu estou perdendo a oportunidade de estar falando dessas interações, tá bom? Da ecologia, que trata a ecologia. Então, eu já posso descartar essas duas, a B e a E. Aí eu fico aí com espécie, comunidade e população. Então, a gente já viu que a autoecologia, ela fala aqui, ó, das espécies que estão formando as populações. Então, a gente só tem a alternativa como correta, a alternativa C, comunidade. Então, a comunidade você tem o quê? Vários indivíduos de espécies distintas que estão inseridas no ecossistema e que, portanto, estão se relacionando entre si e interagindo com os meios. Isso é o estudo e o foco da cinecologia. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Questão de número 3. O estudo da ecologia vai envolver vários conceitos, dos quais podemos estudar alguns durante a aula. Analise as informações abaixo sobre conceitos ecológicos. Então, você tem 3 pontos para analisar. Tudo bem? Ponto 1. O conjunto de várias populações que habitam o mesmo ambiente corresponde ao conceito de população? Oi, professora, peraí, mas várias populações não vão formar comunidades? Então, já sei que essa resposta está errada, não é? Deixa eu colocar de verdinho, pode ser? Acho que vai destacar. Vamos colocar aqui um falso. A2. Fator abiótico corresponde a elementos como temperatura, pressão atmosférica e umidade? Sim, né? Todos esses elementos aqui fazem parte, então, do nosso fator biótico. 3. Deixa eu colocar o pontinho vermelho também, né? Estávamos nos 2. Agora nós vamos para o 3, tá bom? Aí eu mudo a canetinha de novo. Nível mais amplo e autossuficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta denomina-se o quê? Como é que a gente chama isso? Lembra que a gente vai lá do indivíduo, do organismo, para as populações, comunidades, lembram? Ok, até chegar nesse nível aqui que é o mais amplo e mais autossuficiente. Ué, tá, eu não terminei de ler. Denomina-se
Biosfera, tá correto, né? Verdadeiro. Para mim não estava aparecendo a resposta ali. Ok, então a gente tem aqui, ó. Ah, ainda tem mais. 4. Eita, pega. Quero é vermelho, moço. As propriedades de uma comunidade são a natalidade e a mortalidade. Não. Quando eu faço uma análise de nascimentos e mortes dentro de um grupo, eu não posso ter comunidade. Eu faço essa análise dentro de populações, tá bom? Então, ela está falsa. Deixa eu colocar aqui. A5. Daninho, não faz isso não. 5. Organismos são aqueles que apresentam capacidade de adaptação às mudanças ambientais e reprodutiva. Ok, né? Verdadeiro. Todas as afirmações corretas estão em. Então, vamos lá. A 5 está correta. Deixa eu voltar lá. A 2 e a 3. Então, seria a alternativa 2, 3 e 5. Vamos ver onde ela está ali. 2, 3 e 5. Letra D, né? Ok? Vamos lá, então? Continuando. Quarta questão. Um ecossistema corresponde ao conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si com o meio, formando um sistema estável. Eu gosto dessa palavra quando a gente fala esse negócio de ambiente em equilíbrio. É complicado, né? Muito complexo o equilíbrio. Mas estável é legal desde a ecologia. Existem ecossistemas terrestres e aquáticos. Neste último, ou seja, o aquático, os corpos d'água irão apresentar 2 padrões diferentes no fluxo de água. Identifique suas classificações e vai esquematizar, ou seja, desenhar. Então, teve aí aqueles que são habilidosos, desenharam muito bem, né? Então, dentro dos ecossistemas lógicos, são aqueles que você vai ter a presença de um grande fluxo de água, riachos, córregos, né? Com certeza você fez aí aquele curso d'água que você tem, você costuma tomar banho com a água corrente, queda d'água. Tem uns alunos nossos que moram perto de quedas d'água, né? Então, olha lá. O outro é o lêntico, são identificadas a presença de água parada e com pouco movimento. Os lagos, lagoas, reservatórios, tá bom? É isso aí. Vamos para a quinta. Observe a figura da teia alimentar abaixo. Extraia da mesma 2. Você tem aqui o que, gente? Teia alimentar, correto? Eu quero 2 cadeias alimentares aquáticas distintas. Então, você vai fazer uma e outra. Você pode começar por onde você quiser. Aliás, por onde você quiser, não. Você vai ter que começar pelos autotróficos, né? Organismos, ou seja, as plantas, algas, né? Então, aqui, ó, eu tenho plantas aquáticas e eu tenho aqui plâncton. São seres autotróficos. Tudo bem? Então, você poderia começar por um ou por outro. Aí, a gente tem aqui, ó. Eu fiz as 2 e aí a gente vai verificar, ó. Plâncton, então eu comecei daqui, né? Plâncton, camarão e o peixe. Cadê o peixinho? E a lontra, tudo bem? Foi a minha primeira cadeia. A segunda cadeia está mais longa. Eu fiz o quê? Plâncton, deixa eu colocar aqui de vermelhinho. O plâncton vegetal, o plâncton animal, a larva do inseto, né? O besouro, a rã, olha ela aqui, o peixe e a lontra lá em cima, tá vendo como ela ficou longa essa minha cadeia? Mas vocês iam escolher por onde vocês queriam fazer. Você poderia colocar aqui, ó, plâncton, caramujo, esse peixe, aí o urso, tá bom? Vamos para a última. Eu acredito que seja a última. Os seres autotróficos são os produtores de uma cadeia alimentar, gerando energia por meio da fotossíntese para si e aos demais componentes da cadeia. As plantas e os plânctons são os principais exemplos de organismos produtores, pois utilizam os nutrientes do solo e da luz solar para obter energia de modo autossuficiente. O texto traz informações sobre o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. Tudo bem? Diferencie
os termos cadeia e teia alimentar. Então, vamos lá, a gente acabou de fazer uma atividade onde você tinha uma teia, né, com várias cadeias. Então, o que diferencia uma de outra? Olha lá. A diferença em relação à cadeia para a teia é que na cadeia você vai ter uma sequência linear e unidirecional, que é o fluxo de energia, né, que vai passando de um organismo para o outro. Na teia alimentar, você tem um arranhado de cadeias e as relações com que ocorrem entre esses seres vivos em relação à sua alimentação dentro desse ecossistema. Tudo bem? Sétima questão, refere-se à posição funcional de um organismo em um ambiente, compreendendo seu habitat, suas atividades, seus recursos que ele obtém, ou seja, todas as ações típicas de uma espécie no ambiente onde ele vive. O conceito apresentado no texto diz respeito a quê? Isso é um conceito, e esse conceito está relacionado a quê? A ecossistema, a ecótono, ao habitat, à comunidade ou ao nicho ecológico. Sem perder tempo aqui, a gente já sabe que quando a gente fala das atividades relacionadas a um recurso, nós estamos falando de nicho ecológico, gabarito letra E. E tem mais uma questão, eita! O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, todos lembram desse evento, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. O que está pedindo, então? Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em quem? Gente, essa questão aqui está relacionada ao processo que a gente chama de bioacumulação. Então, para matar ela, eu acho que a gente não falou isso dentro da cadeia alimentar, mas é muito importante porque as avaliações externas vão cobrar. Toda vez que eu tenho, né, na cadeia, quanto maior ou quanto mais distante o nível trófico tiver, maior é a acumulação de uma determinada substância. Porque esse último indivíduo, ele vai acabar pegando parte de todo o acúmulo desses outros animais que também têm incorporado alguma substância, que pode ser uma substância tóxica para essa espécie que está se alimentando por último. Então, quando a gente tem aqui o fitoplâncton como a primeira, então não vai ser. Aí você vai ter aí as algas macroscópicas, as esponjas. Então, a gente já pode dizer que, por último, como topo aqui da cadeia, nós vamos ter os golfinhos, tá bom? Alternativa B ali. Ok, galera? Olha aqui para mim. Então, a gente fica aqui e já a gente retorna com um outro assunto para você. Beijo grande. Tchau, tchau.